Boa tarde, gente! Como é que estão todos vocês? Hoje nós estamos aqui, segunda-feira, para a gente dar início à nossa semana aí de videoaulas, tá? E eu quero avisar vocês que todas as semanas nós teremos 2 aulas de português, tá bom? Porque nossos conteúdos de português dessa unidade são bastantes conteúdos, tá bom? É uma disciplina que tem muito assunto, então para a gente poder concluir ela, toda semana a gente vai ter 2 aulinhas de português, tá bom? E a gente vai começar hoje com a nossa primeira aula de português, que vai estar no seu livro, na página de número 74, tá? A aula de português de hoje é uma aula bem simples, tá? Como é a primeira da unidade, nós iremos trabalhar com leitura de imagem. Na página 74 vai ter uma imagem que você vai olhar e vai fazer a leitura dessa imagem, tá bom? Quando a gente vai fazer uma leitura da imagem, a gente tem que prestar bastante atenção em tudo que está presente na imagem. Ícones, objetos, todas as figuras, cores, para a gente tentar ver a relação dessa imagem com o que o autor quis passar para a gente, tá bom? Então você vai fazer a leitura dessa imagem, responder as perguntinhas que tem embaixo, em seguida você continua no livro de português e vai fazer a leitura do texto da página 75 e 76. O título do texto é João de Barro. Tá? Você faz essa leitura do texto João de Barro da página 75 e 76 e em seguida vai responder o estudo do vocabulário e o estudo do texto baseado no texto que você leu nas páginas anteriores, tá? E com isso a gente fica da página 74 a 77. 74 é uma leitura de imagem, 75 e 76 é a leitura do texto João de Barro e na página 77 é a atividade. Só isso, tio? Não! Nossas aulas de português, elas serão sempre acrescidas de outra disciplina, tá? Então, uma aula vai ser de português com produção de texto, a outra é português e caligrafia, a outra é português e gramática, tá bom? Então, não estranhe, sempre a gente vai ter esses 2 paralelos, tá bom? Vai ter essas 2 aulas, traçar o paralelo entre essas 2 matérias, tá ok? E nossa próxima aula é no nosso livro de produção de texto. Então, você vai pegar o seu livro de produção de texto, esse aqui, ó, e vai abrir ele na página de número 28. Livro de produção de texto, página de número 28. Na página 28, a gente vai dar início aos conteúdos de hoje, que vai ser sobre literatura de cordel. O cordel é essa imagenzinha aqui, ó, estão vendo? Esses pequenos livretos aqui, ó, são cordéis. E o que vem a ser a literatura de cordel? Vamos para o livro. O livro de vocês, na página 28, diz o seguinte: cordel. A literatura de cordel é um poema ritmado que conta uma história em tom bem humorado. Então, a literatura de cordel é um poema ritmado. Quando a gente fala que é um poema ritmado, é porque na leitura do cordel a gente vai ter um ritmo para ler. E a gente vai ver que algumas das estrofes, algumas das linhas, elas vão fazer rima, certo? Ele também retrata uma história bem humorada. Então, na literatura de cordel, a gente vai ver histórias, certo? Contadas de uma forma bem humorada, ou seja, mais engraçada, descontraída, tá? A linguagem informal aproxima-se da fala. Não há preocupação com a norma cultural e são usadas diversas expressões regionais. No Brasil, a literatura de cordel é comum principalmente na região Nordeste, que é a região que nós moramos, tá? Então você vai ver que aqui na literatura de cordel, os poemas não têm aquela linguagem bem bonita e formal, não. São poemas que vão usar uma linguagem informal, ou seja, aquela linguagem que a gente costuma falar cotidianamente, tá? No dia a dia. Esse tipo de publicação é quase artesanal, pois os livretos, normalmente de poucas páginas, são produzidos e vendidos pelos próprios autores. Isso significa que a tiragem é limitada, ou seja, as literaturas de cordel, certo? São feitas e vendidas pela mesma pessoa, que são os autores, os cordelistas, tá? Eles fazem os cordéis, produzem e vendem. Todos eles geralmente são de pouquíssimas páginas, são livros pequenos, com poucas páginas, tá? E não tem muitas unidades do mesmo, porque ele tem que fazer sempre repetitivos. Então, para não fazer muita coisa de uma só e não ter variedade, eles optam por fazer menos quantidade e uma variedade maior. O tema de um poema de cordel é livre e, apesar da preocupação, retrata a situação abordada com humor. O cordelista pode fazer uma crítica social e usar de ironia ou de exagero.
As ilustrações da capa do livreto de cordel são feitas com uma técnica chamada de xilogravura, que consiste em produzir em madeira o molde do que se representa o livro, tá? Tal como um carimbo. Então, as capas do cordel, elas são feitas através da xilogravura. O que é a xilogravura? Xilogravura vai ser uma técnicazinha onde o artista ele vai desenhar na madeira o que ele quer que seja a capa do cordel. E ele vai riscar lá na madeira o desenho, vai fazer a partezinha do desenho mais elevada e vai tentar tirar o fundo para fazer como se fosse um carimbo. Vai pintar de preto e carimbar na capa do cordel. Isso é a xilogravura, tá bom? Na página de número 29 vai ter um cordel, tá? Esse cordel está presente na página 29, 30 e 31, é um cordel muito grande. Que o Alberto vai ler só as duas primeiras estrofes, tá bom? Que diz o seguinte: 5h15 da manhã do dia 2 de agosto do ano de 89, houve um terrível desgosto. De luto entrava o Nordeste com um pranto triste no rosto. As rádios anunciavam: morreu o rei do Baião, o mestre Luiz Gonzaga, o puxador Gonzagão, deixando muita saudade para esta grande nação. Então veja, o cordel ele é escrito através de versos e estrofes, tá? Esse cordel ele vai ser escrito geralmente em 4 ou 6 linhas, certo? E sempre as linhas vão ter ritmo no final, certo? Elas vão estar sempre com palavras que vão se combinar, tá ok? Na primeira estrofe a gente tem na linha 2, 4 e 6. Na linha 1, 3 e 5, geralmente o finalzinho delas são palavras que vão se complementar, vão rimar, tá ok? Após a leitura do cordel que você vai fazer até a 31, você vai responder as páginas 32, 33 e 34 do seu livro, tá? Você vai lendo aí e respondendo com bastante atenção, páginas 32, 33 e 34. E essa é a nossa aula de hoje, tá? Produção de texto e o livro de português. Então leia aí com bastante atenção, qualquer dúvida você pergunta aí no grupo, tá bom? Que a gente vai esclarecer para você. Lembrando que logo mais às 7 horas haverá reunião. Então lembre-se aí ao seu pai, sua mãe, o responsável por você, que tem que vir para a reunião, porque a reunião de hoje é muito importante, tá? É apenas para os pais do 5º ano. Então, se sua mãe não puder vir, manda seu pai. Se seu pai não puder vir, manda a avó, manda o avô, manda um tio, uma tia. Qualquer pessoa que seja responsável por você, de maior de idade, tá bom? Mande vir à escola às 7 horas para a gente fazer a nossa reunião. Um grande abraço e até amanhã.